Ele disse que vai provar que Jesus era analfabeto. Vamos ver isso aqui. Outro vídeo da série Te Contaram Mentiras, e eu tenho que vir aqui desmentir, e no final o errado sou eu. Por exemplo, a afirmação de que Jesus sabia ler e escrever. E aqui eu até entendo a confusão da grande maioria das pessoas, porque tá lá escrito, né, que Jesus pegou um pergaminho e leu. Mas de fato, quem estuda um pouquinho sabe que esse texto aqui tem que ser interpretado de outra forma. Parece que afirmar que Jesus não sabia ler e escrever, eu tô tipo ofendendo o cara. O que você precisa entender é que todo mundo naquela época não sabia ler e escrever. Não é uma ofensa, Jesus, era um padrão da época. Ler e escrever naquela época era algo tão raro quanto ter conhecido a estratosfera hoje. E a gente não tá falando aqui de um esforço pessoal de cada um, não. A gente tá falando de uma questão material, tá? Não existia papel, caneta. Naquela época, o que havia escrito era escrito em pedras, peles de animais, e tudo isso era muito difícil, caro, e se perdia e se estragava muito rápido. O que a gente tem de números aí é que tipo 2% da população sabia assinar o próprio nome, não é nem ler e escrever. Quem sabia ler e escrever estava dentro das academias, nas capitais, e não nas marginais como Nazaré, na Galileia. Quando o texto diz que Jesus pegou um pergaminho e leu, está narrando uma questão muito comum e cultural daquela época. Um menino judeu com 12 anos de idade já sabia quase que toda a Torá de cor. O que Jesus fez ali foi recitar de cor algo que ele sabia muito bem. Mas ler e escrever, Jesus não sabia. Olha, gente, com todo respeito, isso que ele disse é uma baboseira sem tamanho, e eu vou te mostrar pela própria Bíblia. Vamos começar com o próprio texto que ele falou, que é Lucas 4,17, onde diz claramente que Jesus procurou aonde estava escrito e encontrou, e aí ele leu o que estava escrito. Somente uma pessoa alfabetizada tem a condição de fazer isso que ele fez, e ali está dizendo claramente que ele leu. A segunda coisa é que João 7,15, os judeus ficaram maravilhados, perguntando como que ele sabe as sagradas letras, mesmo sem ter aprendido, ou seja, mesmo sem ter participado de um colégio rabínico, como que ele saberia? Lendo. E terceiro, agora para desconstruir tudo que ele falou, usando aquilo que ele disse, porque ele falou que os judeus com 12 anos já sabiam a Torá de cor. Se você não sabe a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o texto que Jesus recitou nessa passagem não está na Torá, meu amigo, pelo amor de Deus, tem que saber o mínimo. Esse texto faz parte dos Neviim, que são os profetas. E não só isso, Jesus por 3 vezes ele diz: nunca leste o que Davi fez, que está nos Ketuvim, que são nos livros históricos. Nunca leste que da boca dos pequeninos sai um perfeito louvor. Ele citou os salmos e muitas outras coisas. Ou seja, não faz sentido nenhum que ele está falando, é somente quem nunca leu a Bíblia que cai numa conversa dessa. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, não quer ser enganado desse jeito, me segue aqui. Comenta o que você acha sobre isso. Se você não faz parte do grupo de estudos ainda, vem para o grupo de estudos gratuito para aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe.